Olá, terceiro ano. Então vamos lá para nossa aula, continuação da aula sobre a Era Vargas, tá certo? Um assunto muito importante para o nosso Enem. Bom, nós temos o início da Era Vargas com a implantação do golpe de Estado na chamada Revolução de 1930. Aí instala-se o governo provisório com as suas características específicas. No entanto, nesse período nós vamos ter um ponto importante. Em 1932 vai ser estabelecido o Código Eleitoral, um novo Código Eleitoral em que o voto feminino vai ser implantado, tá certo? Mas é só em 1934 que nós vamos ter uma nova Constituição para organizar o nosso Estado. Essa Constituição será promulgada e vai dar início a um período chamado de Governo Constitucional, que vai de 1934 a 1937. Falando um pouco sobre essa Constituição de 1934, nós vamos encontrar características específicas nelas, como por exemplo o voto universal. O que isso quer dizer? Homens e mulheres acima de 18 anos podem votar agora, tá certo? Para prefeito, presidente, todos os tipos de instâncias de governo. Bom, então pela primeira vez na história de uma Constituição brasileira, o voto feminino vai ser colocado em prática, tá bom? A legislação trabalhista também vai se encontrar aí direitos como, por exemplo, remuneração para as férias remuneradas, licença para a gestante. A gestante não pode ser demitida no seu período de licença, não pode ter demissão, então ela tem essa seguridade para gestantes no emprego, entre outros pontos importantes. O ensino público primário vai ser obrigatório, segundo essa Constituição também, não é? Pela primeira vez na história do Brasil nós vamos ter isso. E nessa Constituição também nós vamos ter a nacionalização das riquezas naturais brasileiras, ou seja, os bens naturais, tanto no solo, na terra como no mar, até 400 quilômetros de distância da faixa de terra brasileira, são bens naturais brasileiros. Tá? Vai estabelecer também essa Constituição as eleições diretas para o Legislativo e indireta para presidente. Ponto importante aqui, indireta só uma vez. Ou seja, só naquele momento seria uma eleição indireta. Então foram os deputados que elegeram Getúlio Vargas no dia seguinte à promulgação da Constituição de 1934. Depois de 4 anos deveria se haver o quê? Deveria se haver uma nova eleição para a presidência com eleições diretas, tá certo? Então estabelecia aí, de certa forma, um princípio democrático, liberal nessa Constituição, tá bom? Nesse período é muito importante que o Brasil entender que o Brasil estava dividido ideologicamente, dividido entre a esquerda e a direita, de forma muito forte, militante. Do lado da extrema direita, nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era fascista e tinha como lema Deus, Pátria e Família. Sob a liderança de Plínio Salgado, a AIB ela foi fundada em 1932, tá certo? Foi um movimento influenciado pelos fascismos europeus. Era o chamado integralismo, tá bom, gente? Defendeu a existência de um partido único, o fim da liberdade de expressão, a eliminação de qualquer oposição, o culto à personalidade do líder, o nacionalismo radical, recusa da democracia liberal e socialismo, controle do Estado sobre os meios de comunicação, entre outros pontos importantes, tá bom, gente? Então a e B era basicamente um grupo muito forte nesse sentido do conservadorismo, do tradicionalismo. Encontrou muito apoio também na Igreja Católica na época. Do outro lado ideológico, em 1934 vai ser formada a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era comunista, ou seja, um extremo ao outro, né? Extrema direita e extrema esquerda. Tinha como lema pelo governo popular nacional revolucionário. Então, nessa ANL, nós vamos ter
em 1935, formada a ANL, onde os militares identificados como movimento tenentista vão formar essa frente antifascista, tá certo? Para lutar contra o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano da época, tá bom, gente? Lutando pela expropriação da propriedade privada, o combate ao capital estrangeiro dominando o Brasil. Vai lutar também contra o integralismo, a Lei de Segurança Nacional, proposta por Vargas, né, aprovada pelo Congresso Nacional em 1935, onde estabelecia que determinadas atividades contra o Estado deveriam ser tratadas como crime, deveriam receber tratamento jurídico mais repressivo por causa disso. Então a ANL vai lutar contra isso aí. Então, como são extremos, a tendência a haver um conflito é muito grande. E isso vai acontecer. A ANL vai organizar uma intentona, uma ação militar comunista em 1935, tentando fazer o quê? Tentando retirar Vargas do governo. Vargas vai decretar estado de sítio e não vai, claro, aderir às reivindicações dos seus opositores. Vai enfrentar com a força das armas esses opositores. Isso ficou conhecido como intentona comunista, porque a palavra intentona quer dizer algo muito grande, algo fora da realidade. E foi isso que aconteceu. Eles eram menos do ponto de vista numérico e do poderio bélico, eles eram menores também e acabaram sendo derrotados facilmente pelas tropas de Vargas. O líder máximo aí da ANL era Luiz Carlos Prestes, tá certo, gente? Luiz Carlos Prestes. Em 1937, vai haver algo chamado que Plano Cohen. O Plano Cohen foi uma fake news na história do Brasil. Basicamente, o nosso querido Vargas vai alimentar a ideia de que os comunistas estão querendo, pela força das armas, provocarem um golpe no Brasil, provocarem um golpe de Estado. Então, o Getúlio Vargas vai convocar o apoio das Forças Armadas e das elites políticas para apoiarem o seu governo na luta contra esses comunistas. Tá? Esse plano Cohen, ele foi descoberto como falso. Tá bom, gente? Só que já estava implantado um novo a forma de governo de Getúlio Vargas, que era o chamado Estado Novo. O Estado Novo nasceu com a desculpa de que os comunistas queriam dominar o Brasil e, em vista dessa mentira, Getúlio Vargas conseguiu dar mais um golpe mantendo-se no poder. Tá bom? Com uma nova Constituição, a Constituição de 1937. Agora vamos fazer uma breve retrospectiva do processo de implantação do Estado Novo. Como nós já vimos, nós vamos ter a Revolução de 30 com o golpe militar, Vargas instalando-se no poder presidencial, governo provisório, a Revolução Constitucionalista em São Paulo, não é, acontecendo em 1932, tem-se aí o governo constitucional 1934 a 1937, onde vai se destacar as disputas entre a AIB e a ANL, ou seja, o integralismo versus o comunismo. O comunismo vai tentar dar um golpe realmente de Estado no Brasil em 1935. O Brasil entra em estado de sítio, estado de guerra civil, e os comunistas são facilmente derrotados. E nessa onda anticomunista, Getúlio Vargas vai surfar, criando aí um falso plano Cohen. Um falso plano por quê? Porque era um plano que dizia que o Brasil estaria próximo de ser acometido por um golpe de Estado dos comunistas. Isso foi falso porque foi implantado pelo próprio governo de Vargas para gerar medo na população e, por meio do medo, a população foi convencida de que Vargas deveria continuar no poder e as Forças Armadas e a elite política da época aceitaram essa ideia. Mesmo sendo mentira, ela passou porque era uma forma de apaziguar os ânimos diante do avanço comunista, ou pelo melhor, um pretenso avanço comunista no Brasil com a implantação do Estado Novo. Para terminar aqui um meme, né?
você disse que ia convocar as eleições e deixar o povo escolher, os brasileiros, falando diretamente a Getúlio Vargas. Aí ele fala, desculpa, pensei que havia falado criar uma ameaça comunista para se manter no poder. Que foi basicamente isso que ele fez com o plano Cohen. Ele, segundo a Constituição, deveria haver uma eleição direta no fim do governo constitucional. Ele, vendo que as eleições já estavam se aproximando, não querendo sair do poder, Getúlio Vargas cria aí uma ameaça comunista com o plano Cohen para se manter no poder. É uma estratégia política que realmente deu certo e vai ser instalado um governo ditatorial de Vargas, mais repressivo ainda, que foi o Estado Novo. Bom, pessoal,